é um mês dedicado à saúde e prevenção no homem. Então a gente resolveu falar de temas que assim, relacionados à saúde da mulher que está envelhecendo, essa mulher que tem a menopausa como um marco, né, do envelhecimento. Algumas entendem por um lado positivo, como mais experiência, como está começando uma nova fase da vida. Outras entendem como por um lado mais negativo, de que a velhice chegou, e esse período é um período marcado por muitas alterações em virtude da baixa produção, na verdade, da falência dos ovários das mulheres em produzir o hormônio chamado estrógeno, né, da insuficiência ovariana, levando a uma pouca produção do estrógeno, que é um hormônio relacionado a diversos órgãos, assim vamos dizer, diversos sistemas, desde a questão neuromoral, né, assim vamos dizer, aqueles sintomas vasomotores que as mulheres têm, de suor, de calafrio, que famosos fogachos, aquelas ondas de calor que elas têm várias vezes ao dia, que são muitas vezes essas ondas, muitas vezes essa onda que leva ela a buscar auxílio, é o que mais incomoda, né? Então tem essa atuação nesse sistema neuromoral, tem a atuação, o estrógeno, quando ele está em níveis otimizados, ele também interfere no metabolismo ósseo. Então a mulher, quando entra na menopausa, ela tende a ter uma densidade óssea menor, então ela tem mais risco de osteoporose. Ela tem uma alteração no risco cardiovascular também, ela tem um acúmulo de gordura daquele colesterol ruim nas artérias, e ela tem um risco cardiovascular aumentado. Alterações no próprio sistema urogenital, ressecamento da vagina, perda de libido, então dor ao ter relação. Então são muitos os órgãos que têm interferência na produção pela produção do estrógeno, sem falar na questão psíquica, né, que elas ficam muito irritadas, elas ficam com uma labilidade emocional maior, mais tristes, mais sem energia, com dores. Então o estrógeno, quando ele começa a diminuir seus níveis, a mulher começa a ter sintomas que a gente chama de uma síndrome climatérica. São um conjunto de sinais e sintomas que a mulher pode ser mais suscetível ou não quando atravessa esse período de declínio da produção do estrógeno, parada da menstruação, e a nomenclatura disso é menopausa. Agora, o que pode acontecer se não fizer essa reposição hormonal? A mulher pode ter prejuízo na sua saúde? Bom, então, como o hormônio ele baixa, então, e a causa desses sintomas está relacionada a níveis de hormônios femininos baixos, o tratamento seria com reposição hormonal. Entretanto, essa reposição hormonal, Marcos, ela não é isenta de contraindicações, ela não é feita para todo mundo, ela tem, na verdade, muito mais benefícios. Assim, a gente preconiza de quando a mulher tem esses sintomas a gente fazer essa reposição, mas algumas contraindicações devem ser observadas. Se ela não tem um risco de câncer de mama, se ela não tem um sangramento vaginal que não está conseguindo controlar, se ela não tem endometriose, se ela não tem risco de ter trombose nas pernas, se ela não está com risco cardiovascular muito alto, porque o hormônio ele tem também seus riscos. Não são riscos assim considerados altos, desde que seja feita uma avaliação prévia, mas é o tratamento de escolha. Então, pacientes que estão nessa fase de transição, adulto jovem para a velhice, para o envelhecimento, para a terceira idade, as mulheres que começam a ter sintomas relacionados, esses que eu falei há bem pouco tempo, relacionados ao climatério, a gente tem essa opção
de fazer a reposição hormonal. Isso protege o osso, né, no caso de ter indicação. A gente falou que causa osteoporose, então a reposição hormonal ela tem uma eficácia nesse aspecto de preservar a massa óssea, para quando chegar na velhice o paciente não ter risco de fratura, de osteoporose. Tem essa questão sintomática mesmo, dela melhorar dessas ondas de calor, dela melhorar desse humor, dessa questão de irritabilidade, de perda de sono, de fraqueza, de apatia. Tem a questão da relação sexual, elas perdem libido e às vezes o marido pode até entender que ela está, não entender bem esse período que ela está sem estrógeno, então melhora também a qualidade de vida, melhora a qualidade conjugal. Então os riscos de a gente não fazer a terapia estão mais relacionados a esses que o estrógeno pode atuar. Mas como eu disse, não é todo mundo que tem que fazer reposição hormonal. Até porque, Marcos, a gente tem essa ideia de que a gente tem que se adaptar a uma nova fase da vida. Não sofrendo, não com sintomas, não com risco de quebrar osso, de ter infarto. Não, a gente vai se adaptando a uma nova fase da vida que é a terceira idade. Que não é sinônimo de doença, a gente tem reforçado aqui. Que velhice não é doença, se tivesse tinha remédio. É uma adaptação. Então a gente tenta deixar essa coisa mais fisiológica possível, mais natural possível. Não é para todas elas que a gente faz a reposição. E quem fez e quem não fez, isso não vai fazer muita diferença lá na frente. Se o paciente, eu fiz, na minha época não existia essa coisa, eu tenho muito paciente idosa que reclama, não fiz reposição, tal. Então, não necessariamente fazer ou não fazer vai dar problemas futuros, vai ter riscos no futuro. O que tem risco é ter uma menopausa precoce, cirúrgica que não repôs, possa ser que tenha algum problema. Teve muito sintoma durante a menopausa nessa transição e não fez, e isso pode trazer repercussões lá na frente. A nossa ouvinte pergunta, doutor Belísio, quando começa, qual é a melhor idade para começar a fazer o tratamento da menopausa? Bom, Marcos, como assim, eu disse anteriormente, não necessariamente tem que se fazer, certo? A mulher tem que se observar essas alterações nesses órgãos que eu falei, no humor, na própria ímpeto, eu não diria ímpeto, mas no libido, na vagina, no ressecamento, tem doce, então essas ondas de calor é o que elas mais observam. Então não existe idade, a idade melhor é aquela que começa os sintomas, né? Então uma média de idade entre 55 entre 45 e 55 anos, a média mesmo seria 50 anos, a mulher entra num processo, não é só a última menstruação, antes disso ela já vem diminuindo a produção de hormônio. Então uma média seria aí entre 45 e 50 anos, se ela tem sintomas, começar a se preocupar com isso. Isso a gente está falando como geriatra porque é um marco do envelhecimento. A gente tem muita paciente, cuidadora de paciente idoso, que sofre muito com o climatério. E elas precisam, eu sempre prego aqui que o cuidador do idoso ele tem que se cuidar, tem que ter a mesma saúde que tinha antes para poder cuidar bem. Então a gente tem essa ideia de cuidar do idoso, a gente tem muito essa questão da mulher, vou planejar meu envelhecimento. Um dos marcos do envelhecimento é essa perda da menopausa. Então, 45, 50, 55 anos, se for necessário, é essa faixa etária que se começa. Nas fases mais, eu diria, de mais idade, essa necessidade ela não é mais, o paciente já está adaptado, a não ser que ela tenha uma doença que requer tratamento. Por exemplo, às vezes as pacientes estão tendo infecção urinária de repetição ou tendo incontinência urinária e a gente faz um estrógeno tópico, faz um creme tópico para melhorar para diminuir o risco dela ficar fazendo infecção de repetição, para melhorar essa continência dela. Então, às vezes a gente faz pontualmente uma reposição por pouco tempo em fases mais avançadas, mas nessa fase de transição menopausal, a reposição hormonal ela dura em média 5 anos, né? Quanto menos tempo, quanto menor dose, melhor. Então nesse período aí entre 45 e 55 anos. A nossa ouvinte pergunta aqui no Facebook, doutor Belísio, estou com 55 anos e não estou dormindo bem, né? Que devo fazer para melhorar? E desde os 52 que não menstruo. Bom, é um dos sintomas típicos assim da menopausa, essa alteração
do sono, né? Então, seria com reposição hormonal? Não, não seria com reposição hormonal que a gente inicialmente trataria essa paciente. Nem tudo. O que a gente mais repõe, faz a reposição hormonal, é quando o paciente tem um conjunto de sinais e sintomas que atrapalham muito a vida dela. Não estou dizendo que não atrapalha o sono, não. Mas estão mais relacionadas a sintomas vasomotores, os sintomas osteomusculares, muita dor, muita fadiga, muita onda de calor. O sono, a gente, antes de pensar em repor o hormônio, a gente tem outras medidas. A gente tem que avaliar um contexto geral de higiene do sono, colocar esse paciente numa rotina de quando for dormir ter um ambiente que proporciona uma boa noite de sono, isso é a medida inicial. Buscar outras causas de insônia, como transtornos neuropsiquiátricos, ansiedade, depressão. Então a gente teria que também aumentam muito a incidência nesse período de menopausa, e a gente não trata isso também com reposição hormonal, a gente trata com tratamento convencional para depressão. Alguns antidepressivos, logicamente, são mais utilizados nessa fase, mas buscar fazer uma higiene do sono, buscar causas, tratar as causas, e se assim ainda continuar, a gente pode até indicar um indutor do sono, algum medicamento que possa facilitar a noite de sono. Acompanhado a isso, atividade física, Marcos, e tentar mudar hábitos que são maléficos ao sono, que estão inseridos na questão da higiene do sono, mas alguns que estão muito mais atuais. Você veja que ontem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp saiu do ar e muita gente perdeu o sono, colocando em dia o que estava atrasado. Então a tecnologia ela veio para ajudar a gente, não para prejudicar. Então comportamentos, mau hábito de dormir, principalmente com essa questão do celular, facilita muito. Não sei se é o caso dela, mas tente organizar. No Google, se você colocar higiene do sono, ele vai ensinar como é que a gente já falou várias vezes aqui. Um ambiente tranquilo e tal, muitas outras orientações. Busque se observar se não tem algum transtorno de ansiedade, depressão que possa estar atrapalhando seu sono. Busque e procure auxílio. Já está numa fase que mais do que nunca já deve pensar na saúde, para plantar saúde agora e colher saúde na velhice. Crise de choro, insônia, próximo à mulher menstruar, já é sintoma de menopausa? Dependendo da idade, sim, né? Menopausa a gente falou que é uma idade, é um marco do começo do envelhecimento, é um marco dessa transição de adulto para terceira idade. Então, dependendo da idade, sim, pode ser. Pode ser sintomas climatéricos, esses que eu falei, podem estar associados com a baixa de estrógeno. Agora, se for numa paciente mais jovem, não. Aí deve ser uma dismenorreia, algum transtorno que existe muito relacionado a essa questão da menopausa, não, da menstruação, né? Então, aí seria mais uma questão ginecológica. Tenho 45 anos, sinto que estou entrando na menopausa. Uso preservativo, mas tenho muito medo de engravidar. Queria saber do Dr. Belísio se ainda é aconselhável colocar um DIU. Boa pergunta, viu? Nessa fase é muito difícil a mulher engravidar, mas enquanto existir óvulo, enquanto existe folículo ovariano, enquanto existe ovário produzindo, existe o risco de engravidar. Não é assim, a idade mais aconselhável. Mas se for uma questão, porque assim, mais cedo ou mais tarde ela vai entrar em falência e não vai ter mais óvulo para poder o espermatozoide fecundar. Então, não seria uma idade adequada. Mas cada caso é um caso. Tem mulher que entra na menopausa bem mais tardiamente, com 55 anos, com 50 anos. Tem mulher que entra mais precocemente. 45 é a idade que ela está começando então, seria bom ela avaliar com a ginecologia essa questão de colocar o DIU ou não. Muito individual. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu gostaria de perguntar ao doutor Belísio a diferença da cetralina para o estalopram. Por quê? Porque a cetralina dá um efeito muito forte. A pessoa toma. Tem uma pessoa da minha família que tomou cetralina. Só que, em vez dela melhorar, ela ficou pior. Ela ficou dando tremor, pesadelo. Quando ela pensou, ela já estava quase numa depressão. Agoniada, se tremendo todinha. Eu queria saber a diferença
E ele, doutor Belísio? A diferença é muito específica, muito técnica, que assim não recomendo os pacientes entrarem nessa seara, não. Primeiro que é muito individual. Tem paciente que toma sertralina e tem paciente que toma sertralina do mesmo jeito, na mesma dose, um se dá e outro não se dá. Eu estou exemplificando a sertralina, mas serve para qualquer outro antidepressivo. Então a resposta individual, isso inclusive é muito estudado hoje. Então a resposta individual ela difere de paciente para paciente. Em cada indivíduo ele responde de uma maneira diferente. A resposta, assim, em termos de molécula, por isso que eu digo que não é bom se aprofundar nesse tema, porque é muito técnico e alguma palavra que eu possa dizer ou que você possa ler sobre pode induzir a pessoa a parar o tratamento ou se automedicar com a outra molécula. Mas, teoricamente, são duas moléculas da mesma classe, que têm as mesmas finalidades, funcionam da mesma forma. A diferença entre elas são moleculares. Uma tem algumas capacidades que outras não têm, mas assim, a decisão de tomar de é muito da história do paciente, se ele tem alguns sintomas ou não. Então, a mensagem que pode ficar aqui é que essa paciente que teve sintoma adverso com a medicação, seja com a sertralina, com esse citalopram, com qualquer outra medicação, ela volte ao médico e tente rever. Possa ser a molécula, possa ser às vezes a forma como o tumor. Se você não começa numa dose baixa, você pode ter sim efeito adverso. Todo medicamento, eu diria assim, controlado no início dos sintomas, até os nossos receptores se adaptarem com os neurotransmissores, a gente pode ter sim alguma reação no início leve, foi muito, mas a sertralina, eu não queria dizer a diferença. A gente sabe muito bem a diferença técnica a nível molecular, o que é que uma dá mais ou o que é que outra dá menos, mas eu posso induzir os pacientes sei lá, a pararem ou querer trocarem, e são medicamentos de controle especial, por isso que a gente tem esse cuidado. Ok, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dante, doutor Belício. Doutor Belício, queria saber o que fazer assim, com a fraqueza, a falta de ânimo na menopausa. Eu tô na menopausa, sinto muita fraqueza e muita falta de ânimo. E ele, doutor Belísio? Fadiga, fraqueza, falta de coragem, falta de disposição são sintomas comuns quem é acometido, quem tem essa sensibilidade na menopausa. Tenho muita paciente que cuida dos meus idosos que, doutor, não estão mais conseguindo levantar a mamãe para ir no banheiro, não tenho mais coragem de colocar uma roupa e caminhar, e minha saúde está debilitada. E isso é um sintoma, sim, da menopausa. É muito comum essa fadiga, essa falta de energia, que está relacionada, Marcos, muitas vezes, né? Ela está relacionada com o mesmo mecanismo que causa os fogachos, os mecanismos vasomotores. Isso se trata, na maioria das vezes, com medicamentos antidepressivos, esses sintomas de fadiga, astenia, ou associados ao próprio hormônio, à reposição hormonal. Então, é comum sim na menopausa. O que se faz? Buscar auxílio. Isso é um sintoma que requer tratamento. Isso interfere na capacidade do paciente, mas que ele acha que vai conseguir vencer, que vai tomar uma vitamina e vai ficar bom. Não existe isso. É em virtude do processo de menopausa, da pouca quantidade de hormônio, de estrógeno, e requer tratamento individualizado. Alguns com mais, outros com menos, alguns só com um tipo de tratamento, outros com tratamentos associados, e então recomendo a paciente a não forçar e buscar, não forçar a natureza, assim vamos dizer, e buscar auxílio. Isso traz outras consequências. Falta de ânimo, o paciente não caminha, o paciente não faz atividade física, falta de ânimo, ele perde o trabalho, muita gente ainda tem uma vida economicamente ativa, falta de ânimo faz ela desandar na dieta, comer mal, comendo mal, ela dorme mal, o humor fica ruim, ela pode aumentar peso, pode ter distúrbios no trato gastrointestinal, constipar ou ter diarreia. Então é uma cascata de perdas que a fadiga, existe sim uma doença chamada síndrome de fadiga crônica, mas a fadiga, a falta de energia, a anedonia pode estar relacionada com o mecanismo de
pouca quantidade de hormônio feminino na mulher. Doutor Belísio, sobre as consequências de pessoas idosas com o intestino preso, o que fazer? Caminhar, alimentação adequada, e aí? Intestino preso é um dos sintomas bem comuns nos idosos. A gente, quando envelhece, não envelhece, como eu sempre digo, só o cabelo, não envelhece só a unha, não envelhece só a pele, não. A gente envelhece tudo: coração, intestino, rim, cérebro, todos os órgãos. Ele entra num processo até o momento inexorável, um processo que ele não tem como voltar. Você tem como modificar como é que vai ser, se vai ser mais lento, vai ser mais sofrido ou não. Então, o intestino também envelhece. Ele tende a lentificar o seu peristaltismo, o seu movimento de colocar as fezes, assim vamos dizer, de evacuar. Ele tende a ficar mais lento, menos intenso. A força propulsora ela diminui, porque as fibras musculares do intestino elas são alteradas. Há não diria uma destruição, mas um envelhecimento da inervação do intestino. Então há uma tendência natural pelo envelhecimento ao intestino andar mais lento. Um outro fator que contribui é a questão da hidratação. O paciente idoso ele tem uma tendência a não ter sede, então ele bebe pouca água, e a gente defeca. Uma das formas da gente defecar bem é ingerindo uma boa quantidade de água. O intestino ele fica ressecado quando a gente não tem uma ingestão adequada de líquidos, né? A alimentação do idoso ela é pobre em fibras. Estatisticamente, isso já foi a literatura já demonstrou que os idosos tendem a ingerir menos fibras, e ele ingerindo menos fibra ele é mais um fator que pode piorar, lentificar mais ainda o intestino e dar constipação. Somado a tudo isso, muitos têm dificuldade na mobilidade. Eles não andam, o intestino ele anda proporcionalmente ao que a gente se movimenta. O paciente acamado ele tem um intestino mais lento, o paciente normal que anda ele tem um intestino mais favorável. Então isso pode trazer repercussões, desde um caso mais grave de ressecar tanto que precisa abrir o intestino, fazer uma cirurgia e tirar aquelas fezes petrificadas, aquelas fezes muito ressecadas. Então é mais grave, até o paciente ter infecção ali, aquela constipação pode translocar bactéria, o paciente tem uma infecção intestinal, pode dar muitos sintomas na demência. O paciente que tem um Alzheimer, tem uma demência por corpúsculo leve, qualquer demência, ele não sabe explicar o que ele está sentindo, simplesmente ele se agita, ele é levado ao pronto-socorro, é medicado com um antipsicótico, aumenta a dose do sedativo, e na verdade o que ele tem é uma constipação. Então é uma complicação, a dificuldade de você achar o diagnóstico nesse paciente com demência, o risco de necessitar de uma cirurgia, além do incômodo que é um intestino que funciona mal em qualquer pessoa. A sensação de dor, de distensão, desconforto, a sensação de dor ao defecar, com fezes ressecadas, riscos de sangramento. Então podem ser consequências bem catastróficas. O intestino ele tem que andar de maneira bem regular. Então, para evitar isso, fazer aquilo que eu disse que o contrário daquilo que eu disse que é mobilizar o paciente, dar muito líquido, acrescentar fibras na alimentação dele, criar um horário, se possível, regular. Esses pacientes mais acamados, a gente até recomenda às vezes ficar lavando, fazendo lavagem a cada 2, 3 dias, aqueles que são acamados e têm muita dificuldade para evacuar, né, para defecar. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h11.